Câmera on, microfone on, ignorância off. Seja muito bem-vindo a esse Instagram. Se você já é seguidor aqui, olá mais uma vez. Este é um quadro em que eu vou trazer para vocês conhecimentos um pouco mais a fundo sobre imagética motora, educação ou tratamento de dor e exercícios terapêuticos. Espero que você aproveite um pouco de tudo aquilo que nós vamos conversar e principalmente de uma maneira descontraída e de uma maneira mais despojada. Mas vamos lá, o tema de hoje é: se não pode tocar, não pode tratar? Por que eu trago esse tema hoje? Se não pode tocar, não pode tratar. Quando a gente pensa em fisioterapia, a gente pensa: eu preciso de alguém que coloque a mão e trate aquele problema que eu tenho. Não estou errado, estou? Além disso, quando a gente pensa, por exemplo, em tratamento de dor, a gente espera um equipamento, a gente espera um choquinho, uma massagem, um gelo ou até em outra coisa como, por exemplo, um remédio. Mas quando a gente começa a estudar dor, a gente começa a entender como que é dor, como que são os mecanismos e principalmente as diferenças, etc. A gente começa a perceber que o buraco é mais embaixo, mas que a gente consegue, através de coisas simples, até tratar os pacientes. Mas vamos situar vocês aqui para ficar uma coisa mais interessante e entender aonde que eu quero chegar. Imagina que um paciente chegue para você e diga: eu estou com uma dor na perna muito grande. E essa dor ela é contínua, é uma dor em picada, em queimação, e eu não sei o que fazer. E você vai ver o paciente amputado. O paciente não tem a perna. Então, como que seria possível a pessoa ter dor no membro que ela não tem? Para muitos isso pode parecer muito estranho, pode parecer impossível, mas na verdade não é. E é uma questão até comum no cotidiano de quem trata pessoas pós-amputação. E até interessante que muitas pessoas ou muitos pacientes que têm essa dor antes da amputação permanecem com essa dor. E a maioria dos pacientes pós-amputação acaba tendo o que a gente chama dor do membro fantasma. Então, como que a gente poderia tratar isso? Se até muitas vezes, antigamente, não sei se vocês sabem, os pacientes eram amputados justamente na tentativa de tirar a dor. Ou seja, eles sofrem um acidente ou tem algum tipo de doença, por exemplo, neuropática, em que acomete o nervo, e aí a pessoa fica com aquela dor no membro, espera a outra moto passar, obrigado, e essa dor no membro permanece, fica ali contínua, e os médicos não sabiam o que fazer, porque eles vão lá e cortam o membro fora. E na tentativa, obviamente, de tirar a fonte da dor. Mas como a gente sabe hoje, e obviamente essa evolução ajudou a gente a entender o porquê, a dor não está lá, no membro, mas ela é representada no membro. Então, dentro dos 3 objetivos do Instagram, de ensinar tratamento de dor, ensinar exercícios terapêuticos e também a imagética motora, nós começamos a trazer aqui alguns conceitos e algumas aplicações, em alguns casos que a gente pensa: se eu não posso tocar, como é que eu vou tratar? Pense em outra questão. Chega uma pessoa para você que machucou, fraturou o braço ou a perna e ele precisa fazer fisioterapia, mas se ele está com gesso, o que ele pode fazer? Geralmente o que a gente faz é colocar a pessoa para movimentar o membro contralateral, ou outro braço, mexer o ombro, mexer qual articulação está livre, certo? Agora pensem comigo. Depois de um mês e meio que aquele membro ficar imobilizado, o que vai poder fazer com ele? Ah, está liberado tudo, certo? Certo. Mas todo esse tempo o que aconteceu? Provavelmente rigidez, hipotrofia, o que mais? Perde o que a gente chama de memória muscular, mas na verdade perde a capacidade de como fazer a movimentação, ou então os movimentos finos, a flexibilidade. Essas são alterações comuns do desuso. E o desuso ele não acontece só lá no membro, só lá nos tecidos, acontece também a nível cerebral, a nível dos neurotransmissores, particularmente dos neurônios. E quando a gente entende isso e a gente vai aprendendo ao longo do tempo com as pesquisas, se nós atuamos antes mesmo do indivíduo tirar esse limitador do movimento, esse gesso, nós já estamos tratando ele. Mas vamos lá, vamos continuar nossas
andanças com esses tipos de paciente, como que a gente pode receber e entender se a gente pode tratar sem tocar. Imagine que um paciente chegue para você após uma fratura grave e está com toda aquela gaiola na perna, que a gente chama de Ilizarov, ou alguns têm até como fixador externo, dependendo do modelo. Como que eu vou tratar esse paciente? Somente também com a articulação que está livre? Ou eu não vou mobilizar, não vou movimentar ele porque eu tenho medo? Como que eu posso fazer com que esse paciente seja tratado de uma forma que ele não precise necessariamente ser tocado? Como que eu posso estimular o corpo? Acho que vocês já estão imaginando. Não é um trocadilho, mas vocês já estão imaginando, né? Algumas pessoas, alguns que seguem aqui já tratam, isso eu sei, pacientes que têm o que a gente chama de síndrome de dor regional complexa. Antigamente era chamada de causalgia, ou então distrofia simpático-reflexa, e tem aí o tipo 1 e tipo 2. Esse paciente chega para você ou com a mão ou com a perna inchado ou inchada, geralmente brilhosa, geralmente rígida, e se você toca na mão dessa pessoa, a pessoa grita de dor. Ou seja, você dá um estímulo que não era para gerar dor e a pessoa urra de dor. Por que que ela tem essa dor? Que nesse caso a gente vai chamar de alodínia ou alodinia. Existem muitos motivos em que a gente vai discutir especificamente quando a gente for falar desses tipos de alteração, mas o que eu quero dizer é: como que eu posso intervir nessa pessoa? Como que eu vou colocar um tratamento para dor se ela não pode nem receber um toque? Se você pegar uma pena, um pincel, a pessoa vai falar que está doendo. E isso é o que ela está sentindo. Principalmente por algumas alterações que a gente já entende hoje em dia do sistema nervoso daquela pessoa, das alterações no tecido dela e assim por diante. Mas pensem comigo, como que eu posso fazer a gestão dessa paciente, desse paciente? Como que eu coloco movimento? Como que eu coloco estimulação no tecido? Como que eu posso tentar estimular algum tipo de percepção se eu não consigo a estimulação? Vamos lá. Lembram daquela situação em que a pessoa, por exemplo, tem medo de injeção, que ela não pode nem imaginar tomando injeção, que ela já sente a dor, que ela já sente a aflição? Pensem na situação, no contexto. Ela não lembra só da picada, se é dolorosa. Ela lembra do contexto em que tem uma pessoa, que vai fazer algum procedimento, geralmente médico, em que tem a agulha, em que tem sangue, em que tem todas essas informações ao mesmo tempo. Além disso, deixa a moto passar de novo, porque né, é assim no online. Imagine todo esse contexto. A pessoa... Agora vai. Imagine todo esse contexto. A pessoa geralmente não está preocupada muito com a dor da agulha. Ela está preocupada com todos esses outros fatores, principalmente com a sensação de aflição, sentimento e a emoção. Além disso, quando a gente pensa em alguma coisa, a gente já está imaginando alguma coisa. A gente não precisa passar por aquela situação para já ter aquela sensação. Não precisa passar por aquela situação para você sentir medo, para você sentir aflição ou até ter alguma reação corporal. Geralmente a gente fica arrepiado, a gente tem alguma sensação interna, abdominal. O que mais que a gente pode ter? Qualquer tipo de sensação corporal que lembre aquela situação que você provavelmente já passou. Então isso tem uma relação mais profunda, por exemplo, com experiências que você teve, que relaciona-se à memória, relaciona-se à ativação de algumas regiões como ínsula e amígdala. Está relacionado também com o córtex pré-frontal, onde você tem estimulação de certas regiões relacionadas à cognição, ou que essas regiões têm essa relação. E principalmente quando nós temos essas associações do contexto, da memória, da cognição, voltado para aquela evitação, ou para aquele medo na qual você vai fazer evitação. Pensem agora só um outro cenário para a gente ir delineando aqui o nosso raciocínio. Pense que chegue um atleta que acabou de ter um entorse e ele recebe a notícia do que vai ter que ficar mais ou menos 3 semanas sem jogar. Uma entorse até que leve, mas ele precisa fazer a recuperação com você.
você tem todas as medidas que pode fazer com esse atleta, só que ele é um atleta de performance, ele é um atleta de refinamento do movimento, de performance, digamos assim. O que eu posso fazer com ele? Eu já posso treinar a função que ele exercita dentro do esporte ou não? Eu vou fazer ali um gelinho, uma compressão, uma elevação, descarga de peso conforme tolerância. Como que eu vou tratar esse indivíduo? Mas como que eu posso prevenir, de certa forma, com que esse indivíduo, principalmente, mas também todos os outros que eu falei, já esteja sendo tratado de alguma forma em um nível para a dor, em um nível para o movimento, para a recuperação e também para a performance. Isso é o que nós estamos atualmente descobrindo para tratar ou como tratar por meio da imagética, principalmente imagética motora. Então, quando a gente pensa, se eu não posso tocar, eu não posso tratar, primeiro já é um mito. Segundo, que eu consigo hoje em dia, dentro da fisioterapia, ter condições, armas, formas não só para utilizar com o paciente, ou seja, eu tenho ferramentas, mas também o raciocínio clínico para a intervenção. Hoje em dia eu brinco muito sobre essa questão de raciocínio clínico. Eu vou te ensinar a você tratar o paciente em uma sessão, o raciocínio clínico avançado, é uma terapia avançada. Tudo isso é balela para vender. Quando a gente pensa em raciocínio clínico o que faz mais sentido dentro da anamnese, das coletas de informação, do exame físico e dos objetivos terapêuticos do paciente. Quais são as informações naquele contexto, naquele cenário que eu vou precisar conhecer e intervir da melhor forma possível. Sendo que o paciente precisa ser o protagonista do tratamento, ele precisa entender o que ele tem que fazer fora do ambiente clínico para o tratamento. E mais que isso, o que está ao alcance dele, vou usar um termo aqui, dentro do seu comportamento, dentro do que ele é exposto ou evita, de forma repetida, de forma constante ou ao longo do tempo, que promova a recuperação, mas também evite que ele tenha, por exemplo, evitação. Ou, por exemplo, que o paciente tenha medo de realizar alguma atividade, ou que ele tenha cada vez menos, ou que é o que a gente quer, que ele tenha cada vez menos evitação, menos catastrofização, que ele tenha menos crenças irracionais sobre determinada atividade, determinado exercício, e isso não seja um limitador para ele. Quando a gente pensa em imagética motora, primeiro que a gente precisa entender o que é, e eu venho tentando trazer isso aqui para vocês e vou trazer em outros vídeos. Quando a gente pensa em imagética motora, nós estamos pensando justamente em como nós podemos atuar nessas áreas cerebrais que representam essas áreas corporais, como que a gente pode influenciar diretamente a ativação das áreas não só sensoriais, mas também motoras, nas quais nós queremos tratar, mas ainda não pode ter a estimulação física, ou quando a estimulação, a sensação, na verdade, da pessoa, do paciente, é demasiada, como na allodynia que eu mencionei, ou seja, na dor provocada por um estímulo que geralmente não causa dor ou que não é nocivo, como que ela pode ser tratada já de uma forma em que não há estimulação corporal. E eu não estou falando aqui só de imaginação, só de você ficar imaginando o que não vai doer. Isso não é místico dessa forma. Não pode ser colocado simplisticamente dessa forma ou simplesmente dessa forma. E também não pode ser levado por um lado que eu vou chamar aqui de mito. Então eu quero que você entenda justamente o quanto que nós conseguimos ativação, modulação cerebral, modulação do corpo da pessoa, o quanto que nós conseguimos mudar as percepções para posteriormente ter a intervenção com outras ferramentas e aí sim ter a efetividade dessas outras ferramentas que nós temos na fisioterapia. Eu preciso que você entenda que a imagética motora, vou trazer de outra forma, eu preciso que você entenda que a imagética é um compêndio muito grande que tem muitas outras ferramentas que estão dentro dela,
incluindo imagética motora graduada, que também inclui terapia do espelho, que inclui julgamento direito-esquerdo, e pode incluir os conceitos que estão relacionados com realidade virtual. O que mais? Ilusão corporal, entre várias outras. E para isso a gente precisa, para essa aplicação, para essas aplicações, a gente precisa entender o conceito, os conceitos, a gente precisa entender dor, a gente precisa entender comunicação com o paciente, a gente precisa entender várias ferramentas, principalmente atuais sobre neurociência da dor, para saber como faz a aplicação. E além disso, o porquê que a gente vai usar com cada paciente, quando utilizar, quando não utilizar. E é muito disso que eu vou falar aqui através desses vídeos e venho falando também além dos exercícios terapêuticos e além de tratamento para a dor em si. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, eu vou continuar fazendo vídeos iguais a esse. Lembre, se não pode tocar, você consegue tratar, mas você precisa saber como fazer isso e eu estou aqui para te ajudar. Um grande abraço e até breve.